A região das quebradeiras de coco no semiárido brasileiro, lá em São João do Arraial, um distrito longe, lá tem seu banco funcionando com sua moeda, com seus créditos. O Banco Juazeiro também lá no interior do Ceará, o Banco CMA no Piauí, aqui o Banco do Tupinambá, lá numa ilha ribeirinha, lá no Mosqueiro, lá em Belém do Pará, onde banco nenhum quer chegar, lá nós chegamos. E aí são vários outros em vários campos, assentamentos da reforma agrária. Isso é fundamental ser colocado aqui. O banco comunitário, ele não é para competir com o banco oficial, nem quer eliminar o banco oficial. A realidade é que os bancos oficiais não chegam nos quilombolas, nos assentados, nos ribeirinhos, nos indígenas. Temos o Banco Tremembé, que é um banco administrado pelos índios de Almofala, no Ceará, com seus serviços financeiros, com seus serviços bancários naquela população. Mas apesar disso, apesar da existência desses 38 bancos comunitários no Brasil, o senhor acha que esse tipo de experiência, ou seja, de instrumento para o desenvolvimento local, o microcrédito, o cooperativismo, o associativismo, eles são devidamente reconhecidos pelo Estado brasileiro e pela sociedade? Porque o Banco Palmas é referência na Venezuela, onde já existem mais de 200, não é? E aqui, apesar desse esforço que está existindo, desse despertar que está existindo nas comunidades brasileiras para esse tipo de instrumento de desenvolvimento local, me parece que ainda é pouco, né, para o tamanho do Brasil. É muito pouco, é muito pouco. Nós hoje já temos parceria do governo federal, temos a parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Senais, que é nosso parceiro, o Banco Popular do Brasil é nosso grande parceiro para difundir essa metodologia, mas é muito pouco. Somos 38. A nossa meta até 2010 é chegar a 1.000 bancos comunitários no Brasil. A metade do povo brasileiro está excluída do sistema financeiro e bancário. Os bancos oficiais, que devem ser estamos chamando eles para esta luta, não conseguem ter o braço para chegar nessas populações. Onde que está a resistência aí do sistema tradicional? Ele não gosta de emprestar para pobre? Eu acho que o sistema tradicional, o sistema tradicional é um sistema que objetiva unicamente o lucro. Então, um banco, por que não tem um banco comunitário lá nos índios Tremembé, no Ceará, no interior do Ceará, lá do semiárido? Porque ele acha que botar uma agência bancária oficial é em torno de 150 mil reais. Eles acham que ele não vai ter lucro e seus acionistas vão querer o retorno disso aí. Então, o banco comunitário, ele tem resultados econômicos, mas ele tem um caráter social claro. Por isso que ele chega lá mais rapidamente. Você está se referindo que existe uma instituição, uma entidade nacional, alguma organização já empenhada em estender isso a outras cidades, a outros estados? Nós do Instituto Banco Palmas, que coordenamos a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, estamos empenhados nisso. Tem um Fórum Brasileiro de Economia Solidária que está empenhado nisso. E temos uma oportunidade no Brasil hoje, que é a lei da deputada Luísa Erundina, que está em tramitação no Congresso Nacional, que estabelece o Sistema Financeiro Solidário do Brasil, que regulamenta os bancos comunitários. Tendo essa lei aprovada no Congresso Nacional, nós vamos poder avançar muito nessa compreensão. Porque essa lei permitiria, por exemplo, que o Banco Central fiscalizasse esses bancos e... Qual é a vantagem dessa lei? Essa lei institui no Brasil esse sistema que nós não temos. O banco comunitário é um nome de fantasia, é um auxílio de microcrédito. Mas a lei estabelece o seguinte, que os bancos comunitários passam a existir. Portanto, podem pegar recursos federais como pegam os bancos. Pode fazer poupança, que hoje no Brasil nós não podemos fazer poupança. Não podem captar poupança. Não pode captar poupança, que nós temos que avançar nessa compreensão. Como é que eu tenho uma comunidade com 32 mil habitantes, no caso do Banco Palmas, o povo diz assim, eu quero colocar minha pequena poupança. Não estou falando de aplicação financeira, de grandes aplicações. Eu quero depositar aqui 50 reais, 20 reais. Não pode, porque só quem pode poupar é os bancos. Então essa lei regulamenta isso e cria um Conselho Nacional que fiscaliza, que acompanha, que regulamenta. Não é uma aventura, não queremos uma aventura, nós queremos afirmar positivamente que precisamos de um novo sistema. Eu queria só falar da Venezuela para não deixar passar, que é fundamental, porque foi isso que aconteceu na Venezuela. O Instituto Palmas assessorou o governo do Hugo Chávez e ele implantou lá 3.600 bancos comunitários, porque criou a lei. Lá tem a lei dos bancos comunitários e o Fundo Nacional de Apoio a Bancos Comunitários. Então, no Brasil, a gente tem que partir para isso, deixar de ser uma experiência de ONGs que vão fazendo, que é extremamente importante, para passar a ser um programa nacional, uma política pública, em cooperação com os bancos, em cooperação com o governo, em cooperação com os empresários, que isso é fundamental, que esses bancos estão para estimular a criação de empresas. Não se pode fazer empresas sociais
empresa de economia solidária, com a cooperação, inclusive, das grandes empresas nesses pequenos territórios, nessas pequenas comunidades. Hoje, esses 38 bancos, eles atendem quantas pessoas? À medida que você chega aos 1.000 bancos, 1.100 bancos que o senhor falou, qual é o público-alvo? Quantas pessoas poderiam ser atendidas por esses bancos comunitários? Em média, um banco, quando começa, um banco comunitário, no primeiro ano, ele atende aí 200 famílias em média, né? O Banco Palmas hoje já tem 10 anos, atende 700 famílias com serviços de crédito e serviços financeiros. Então, nossa meta é criar 10 mil bancos comunitários e atender aí 2 milhões, 3 milhões de brasileiros que estão aí no Bolsa Família, que estão nos assentamentos. Qual é o perfil da pessoa que procura o banco? É o sujeito que é um empreendedor ou é o sujeito que está endividado, que está pendurado, que não consegue pagar as contas? Você está completamente endividado e pendurado lá no banco. O banco ele tem que pagar o crédito. Mas quem é? É a pessoa que está no Bolsa Família, é o empreendedor que quer começar um pequeno negócio, é um jovem à procura do primeiro emprego, ou é o mercadinho que precisa crescer. A gente tem que ter essa compreensão. O banco comunitário trabalha uma visão territorial. O território é a dimensão, que a gente chama de desenvolvimento local. Então, se eu monto aqui uma pequena empresa de detergente, se o mercadinho ali não está bem para poder vender o detergente, esse empreendedor não vai para frente. Se o supermercado, que é um pouquinho maior, não estiver bem, também não vai para frente. Então, o banco atua desenvolvendo o território, que pode ser um município, que pode ser um bairro, né? Nesse sentido, vai o pequeno, geralmente são os mais pobres que estão no banco, como vai também aquele que está ingressando na classe média, aquele que tem um mercadinho, aquele que tem uma farmácia, porque a gente tem que pensar no desenvolvimento do território como um todo, para que o pequeno possa se desenvolver. É difícil que ele sozinho saia da miséria e vá para sua empresa e dê certo. Nós temos mais uma pergunta de telespectador para você. Então, vamos lá. Se as pessoas tiverem dificuldade para pagar o banco leva para o SPC? Tem dois tipos de inadimplente que o banco considera. O inadimplente que teve uma má fé contra o banco, assim, não, vou pagar não, você é um banco comunitário, fazer o que com a gente? Banco de comunidade? Vou deixar para lá, vou pagar a grande loja ou o grande banco, porque ele é que vai me lascar. Então, esse aí a gente é duro com essa pessoa, é para ela não contaminar o sistema, que teve a má fé. O banco vai lá, ele não bota no SPC, ele utiliza o seu rede de proteção social. Qual é? Nós temos uma assembleia de sócios, nós dissemos na assembleia, o fulano aqui não pagou o banco, que é nosso, porque não quer pagar, tem uma má fé. Se a Assembleia de Sócios não resolve, vou dizer aqui, me entendam bem, nós temos uma rádio comunitária. Imagine 6 horas da manhã o nome dele lá, fulano de tal, bom dia Palmeira. Fulano de tal disse que não ia pagar o banco não, que isso era besteira. Eu sei que vocês vão dizer o DECOM, o PROCON protege essa pessoa, mas é raro. E eu que tenho uma má fé com o banco. A grande maioria, quando não paga, é porque não pode pagar. Adoeceu, quebrou, foi à falência, o banco é solidário. Ele vai lá, assessora, manda seus técnicos, manda seus parceiros, recupera, muitas vezes até empresta mais dinheiro. Então, a gente tem que diferenciar o que não pagou porque teve uma má fé, daquele que não pagou porque teve aí uma contingência da vida que levou ele a uma situação de não pagamento. O senhor poderia dar alguns exemplos concretos de empreendimentos que resultaram de financiamento do Banco Palmas? Eu vou encher aqui os peitos e mostrar a nossa fábrica, Palma Fashion. Aqui é a nossa etiqueta de nossa empresa de confecção. Nós usamos Palma Fashion, uma grife do bairro, que se montou com 12 mulheres pobres da periferia. O banco que prestou o dinheiro, hoje estão lá fabricando camisa, calça, utensílio de toda a natureza. Temos a Palma Limp, toda a linha de material de limpeza, detergente, desinfetante, nós fabricamos na nossa comunidade. Temos a Palmas Calçados, que faz sandálias, calçados, tem uma vasta linha de artesanatos e o banco existe para isso, para fomentar as empresas locais. Claro que tem nossos parceiros que dão também tecnologia, esse é um grande desafio, nós precisamos ter tecnologia na favela, nas comunidades, então contamos com o SEBRAE, com a universidade, com as prefeituras que dão acompanhamento, mas a grande função do banco comunitário é criar essas empresas locais, aumentar o comércio, criar as empresas locais. Se a gente, qual é o segredo? Qual é o segredo para a Palma Fashion funcionar bem e dar certo? Parte de um primeiro princípio, que aqueles 30, 40 mil habitantes compram esta empresa. Se ela fabrica bem, se é um produto de boa qualidade e as pessoas são estimuladas, aí a moeda social serve para isso. Estimular as pessoas a comprarem essa empresa, ela vai ser uma empresa com certeza de sucesso, simples a exportar, basta vender. Mas os produtos podem ser vendidos fora da comunidade. Sempre.